Estou lendo um comentário de João de William Hendricks, agora no capítulo 20, versículo 1. Ora, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã bem cedo, enquanto ainda estava escuro, e notou que a pedra tinha sido removida do sepulcro. É manhã de domingo, o primeiro dia da semana. Enquanto ainda está escuro, algumas mulheres deixam suas casas, levando os aromas que haviam preparado. Lucas 24:1. Elas foram com a finalidade de ungir o cadáver. Marcos 16:1. Compare com 12:1, contraste com 19:38-40. Quem eram essas mulheres? Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, ou simplesmente a outra Maria. São mencionadas pelo nome nos outros evangelhos, Mateus 28:1, Marcos 16:1, Lucas 24:10. Marcos acrescenta Salomé, Marcos 16:1. Lucas acrescenta Joana e parece indicar que havia outras, Lucas 24:10, Lucas 23:55. Veja sobre 19:25. João provavelmente presume que os leitores estão familiarizados com os outros evangelhos e limita sua história a Maria Madalena. Veja a página 45 e 46. Entretanto, ele deixa implícito que outras mulheres tinham acompanhado Maria. Embora fosse ainda escuro, quando as mulheres saíram de casa, o sol já tinha saído quando chegaram ao túmulo. Enquanto se arrastavam tristemente para fora dos portões de Jerusalém, iam preocupadas com a grande pedra da entrada do túmulo, Marcos 16:3. Para a aparência do túmulo e sua localização, veja sobre 19:41-42. Porém, de repente, elas viram, provavelmente em uma volta do caminho, que a pesada placa de pedra já havia sido removida. Não apenas afastada, mas realmente removida. Retirada da canaleta, de modo que estava caída no chão. Em nenhum versículo se diz que esta pedra tinha de ser removida para que o Senhor pudesse sair do túmulo. Que o corpo ressurreto do Senhor era tal que ele era capaz de deixar o túmulo, mesmo que a pedra não fosse removida. Parece claramente implícito em 20:26, veja sobre esse versículo. Mesmo assim, a pedra tinha de ser removida. Isso era necessário por duas razões. Primeiro, para indicar que o túmulo tinha sido vencido e que a vitória tinha sido alcançada. 2, para que Pedro e João pudessem entrar e para que todos pudessem ver que o túmulo estava vazio. Quando a mãe de Tiago, o menor, a mãe de Tiago e João, Joana e as outras mulheres entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Maria Madalena começou a correr em busca de ajuda nessa terrível situação. Ela estava convencida de que o túmulo tinha sido violado pelos inimigos. Para Maria Madalena, veja sobre 19:25. Versículo 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e lhes disse: Eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Não surpreende absolutamente que Maria, grandemente alarmada, corresse a avisar Pedro e João. Esses dois eram provavelmente considerados os apóstolos principais. Eles eram frequentemente vistos juntos. Não obstante, embora seja gramaticalmente possível que estivessem hospedados no mesmo lugar, a interpretação mais natural do original é que cada um tinha sua própria casa em Jerusalém. Veja também 19:27 e 20:10.
Ambos teriam ficado profundamente surpresos com o relato de Maria. João era, além do mais, o discípulo a quem Jesus amava. Para ver o significado dessa expressão, veja em 13, 23 e 24. Para a identidade desse apóstolo, veja página 13. E para o verbo amava, aqui em 20.2, o original empregava o verbo menos comum, como é indicado no quadro da página 830. Veja sobre 21, do 15 ao 17, especialmente a nota 458. Terrivelmente apavorada, Maria exclama: "Eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram." Para o estado mental de Maria, veja a página 802. O túmulo aberto era a razão para o desespero de Maria. Ela pensava: os inimigos voltaram à carga. Não satisfeito em matar o Senhor, ainda por cima roubar o túmulo. Agora não resta nem mesmo o corpo de Jesus. É interessante observar, no entanto, que Maria ainda chama Jesus de Senhor. Veja sobre 1,38 e sobre 2,21. Isso indica que pelo menos ela aprendera a vê-lo como seu grande benfeitor. Isso não surpreende. Veja sobre 19,25. Versículo 3 e 4. Então Pedro e outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Ora, esses dois corriam lado a lado, mas o outro discípulo começou a tomar a dianteira, correndo mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Pedro e João, perplexos pelo relato de Maria, partem imediatamente em direção ao túmulo. No início eles são descritos como apenas andando, depois correndo lado a lado, finalmente como ainda correndo, mas agora João na frente de Pedro e João na frente, Pedro atrás. João chega ao túmulo primeiro. Muito tempo depois, João, já em idade avançada, recorda a cena como se ela tivesse acontecido no dia anterior, daí sua descrição ser tão vívida. Duas perguntas são feitas. A primeira é: o que levou esses dois homens a deixar de andar e começar a correr? Seria talvez uma mensagem das mulheres que a essa altura tinham deixado o túmulo e tinham algo muito surpreendente a dizer aos apóstolos? Veja Mateus 28, Mateus 28, 1. A pergunta seguinte é: o que levou João a ultrapassar Pedro? A resposta poderia ser: ele tinha a juventude a seu favor, mas de novo não sabemos, é inútil especular. Versículo 5. E quando ele se inclinou, viu as bandagens de linho ali, entretanto não entrou. Alguns preferem uma tradução diferente aqui, mas a versão, tendo olhado rapidamente, ele viu sua estranha. Pode-se admitir que o verbo empregado no original nem sempre necessariamente significa abaixar-se. Não obstante, quando ele é usado em conexão com viu ou notou, esse é, sem dúvida, o significado mais natural. A entrada, como em muitos túmulos orientais semelhantes de hoje, era provavelmente baixa. Dessa maneira, duas ações eram necessárias. Primeira, a pessoa tinha de se abaixar. Tendo se abaixado, ela podia olhar para dentro. Não é verdade que o fato de abaixar-se teria tornado impossível ver as bandagens de linho na depressão em que o corpo de Jesus fora depositado. Isso seria verdadeiro só se essa depressão fosse muito profunda. Quando João se abaixou e olhou, ele viu as bandagens de linho. Veja sobre 19:40, também sobre 11:44, em que usa um sinônimo. O significado dessas faixas deixadas ali é discutido em conexão com os versículos 6 e 7. João não entrou, ele estava totalmente alarmado, qualquer ideia sobre ressurreição estava completamente ausente de sua mente. 6 e 7. Então Simão Pedro também chegou depois dele e entrou no sepulcro e observou as bandagens ali. E a faixa que estivera em torno da cabeça de Jesus não estava com as bandagens, mas dobrada
em um lugar à parte. É inteiramente compatível com a conduta normal de Pedro que ele, embora fosse ultrapassado por João, uma vez no sepulcro, tenha entrado antes. Veja sobre 13:9 o que João meramente notou. Do lado de fora, ao olhar para dentro, Pedro, uma vez dentro, observou. É óbvio que ele viu muito mais que João e também viu mais claramente. E o que ele viu era realmente maravilhoso. Aqui estavam as bandagens de linho dispostas em ordem e a faixa que estivera ao redor da cabeça de Cristo deixada em um lugar à parte. Para as bandagens, veja sobre 19:40, também sobre 19:44, o sinônimo. Para a faixa, veja sobre 11:44, em países de clima quente, mesmo o lenço usado pelos vivos é chamado faixa. O que exatamente significa tudo isso? Neste ponto, é necessário enfatizar que se deve ter o cuidado de não ler no texto mais do que ele de fato informa. Ideias tais como estas, ou seja, de que a faixa estava deixada ali como se ainda não tivesse sido removida da cabeça e que as bandagens estavam dispostas como se Jesus ainda estivesse dentro delas ou como se o corpo tivesse sido abstraído delas, são alheias ao texto. Nem ao menos sabemos onde exatamente as bandagens de linho e a faixa estavam. Tampouco João e Lucas, em seu Evangelho 24:12, diz qualquer coisa a esse respeito. O que Lucas enfatiza é que as bandagens estavam ali deixadas à parte, o que novamente não significa que elas estavam dispostas em alguma posição misteriosa em violação às leis da gravidade, mas simplesmente indica que elas estavam ali sem o corpo. Os fatos que são revelados já são por si só maravilhosos sem ornamentos exegéticos. O que eles indicam é o seguinte: tudo no sepulcro estava bem organizado. O corpo do Senhor não mais estava ali. Nenhum dos discípulos estivera ali para removê-lo, nem algum inimigo visitara o túmulo a fim de pilhá-lo. Em qualquer desses casos, as bandagens não estariam ali. Será que o Senhor, ele próprio, teria removido as bandagens e a faixa da cabeça e providenciado para si uma vestimenta igual à que era usada pelos vivos? E calma e majestosamente teria colocado tudo em ordem no túmulo, pondo as bandagens aqui e a faixa ali, bem dobrada ou enrolada num lugar à parte, e depois partido do túmulo gloriosamente vivo? Não é dito explicitamente no relato que Pedro imediatamente chegou a todas estas conclusões, isto é, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Parece, no entanto, que ele logo atingiu esse nível de fé. Ele a atingiu um pouco depois de João, talvez depois que os dois tivessem discutido os assuntos juntos. Veja o versículo 9. Versículos 8 e 9. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu. 9. Pois não tinham anteriormente compreendido a Escritura, que ele deveria ressuscitar dos mortos. Nesse momento, João entra no túmulo para uma descrição do túmulo. Veja sobre 19:41-42. Ele viu e creu. O que ele viu? Exatamente o que Pedro tinha visto, em que ele creu, que Jesus tinha de fato ressuscitado dentre os mortos e que ele era realmente o Messias, o Senhor da glória, o Filho de Deus, em seu sentido mais exaltado. Isso não é nada menos que fé viva no ato de abraçar a verdade da ressurreição. Nessa altura, alguns comentaristas parecem achar que o propósito do texto é enfatizar a fraqueza da fé do apóstolo, como se o significado seguisse esta ordem. A fé desses homens ficava a um passo da descrença, pois eles precisavam ver antes de se disporem a crer. Entretanto, esse não é, com toda a probabilidade, o sentido das palavras. O que elas querem dizer é: eles agora viram e creram. Eles viram as coisas que o Senhor tinha arrumado de maneira que despertasse e fortalecesse sua fé. As Escrituras também começaram a ter, então, um novo sentido. Anteriormente, as belas passagens como o Salmo 16, 10, 11 e Salmo 110, 1, 118, 22 e Isaías 53, 11. Passagens estas que fazem referência à ressurreição de Cristo. Tinham pouco significado para eles. Agora estas mesmas passagens estavam começando a assumir seu significado. Agora eles entendiam que a gloriosa ressurreição de Cristo era uma necessidade divina. Lucas 24, 26. No dia do Pentecostes e depois dele, tudo isso se tornaria ainda mais claro.
Versículo 10. Então os discípulos voltaram outra vez para casa. O clímax tinha sido alcançado. No coração de João havia regozijo. Isso é, ou logo será, verdade também no coração de Pedro, como ele próprio testifica. 1 Pedro 1,3. Então cada um volta ao lugar em que estava alojado. No lar de João, há alguém que deve ter se alegrado muitíssimo ao ouvir sobre o fato. Esse alguém era a tia do apóstolo, Maria, a mãe de Jesus. Veja sobre 19:27, depois sobre 19:25. Capítulo 20, versículo 11 a 18. Versículo 11 e 12. Mas Maria ficou do lado de fora do túmulo, chorando. Então, enquanto estava chorando, ela se inclinou para olhar para dentro do túmulo. Versículo 12. E viu 2 anjos sentados ali, em vestes brancas, um à cabeceira e outro aos pés, onde o corpo de Jesus tinha estado. A história agora retorna para Maria Madalena. Veja sobre 19:25 e sobre 20, do 1 ao 2. É razoável supor que ela demorou um pouco mais a chegar ao túmulo do que João e Pedro. Aos que pensam que em seu caminho de volta ao jardim de José, Maria teria encontrado os 2 apóstolos, que eles relataram o que tinham visto no túmulo, e como resultado o temor de Maria de que os ladrões tivessem roubado o corpo de Jesus teria sido substituído por uma esperança de que mãos amigas o tivessem removido. Entretanto, se esse encontro aconteceu, seríamos forçados a concluir que a fantástica convicção que tinha se insinuado no coração de Pedro e João, como resultado do que tinham visto no túmulo, causou pouca impressão em Maria. Isso de fato é possível, não obstante, desde que nada no relato sugere uma conversa entre os apóstolos, de um lado, depois que eles estiveram no túmulo, e Maria, por outro, é melhor abandonar inteiramente essa teoria. Talvez seja mais seguro afirmar que Maria voltou ao túmulo sozinha e que no caminho ela não parou para conversar com ninguém. Então Maria estava parada fora do túmulo chorando. Para o significado desse verbo, ver sobre 11:31-32 e compare com o verbo usado em 11:35, veja também sobre este versículo. Sua dor pungente se extravasava em soluços constantes e descontrolados. Enquanto dava vazam à sua amarga tristeza, ela se abaixou para olhar dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos sentados, um à cabeceira e outro aos pés, onde o corpo de Jesus estivera antes. Deve-se provavelmente considerar que esses 2 anjos apareceram sob a forma de 2 jovens. Suas vestes brancas indicavam santidade, talvez alegria e vitória. Eles simbolizavam o triunfo da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, da graça sobre o pecado. Para a aparência geral do túmulo e do lugar onde os anjos se sentaram, veja sobre 19:41 e 42. Mas por que esses anjos apareceram às mulheres e não a Pedro e João? Seria porque a fé das mulheres era tão mais fraca do que a dos homens que elas precisavam de apoio extra do ministério dos anjos? Essa resposta tem sido sugerida, mas não encontramos nada no relato que lhe dê apoio. Na verdade, poderíamos ir na direção oposta e dizer que a aparição desses anjos e a mensagem que trouxeram, primeiro às outras mulheres, Mateus 28:6-7, depois a Maria, João 20:13. Era uma recompensa especial pelo ministério singular do amor, no qual essas mulheres, inclusive Maria, tinham se comprometido. Mas a melhor resposta é a simples admissão de que não sabemos o motivo pelo qual os anjos apareceram às mulheres. No presente caso, a Maria e não aos homens. O céu mostrou um interesse vital na ressurreição de Cristo. A ausência de anjos é que teria sido surpreendente. Versículo 13. Então eles lhe disseram: Mulher, por que você está chorando? Implícita à pergunta dos anjos está a mensagem. Esta ocasião é de alegria, não de choro. Não poderíamos acrescentar que a pergunta seja uma expressão de desaprovação feita de modo terno, como se o anjo quisesse dizer: então, os ensinamentos do Senhor com relação à sua morte e ressurreição iminentes foram totalmente em vão? Maria, você não se envergonha de sua incredulidade?
mas a dor e a tristeza inundavam a alma de Maria, de tal maneira que ela não fica com medo, nem ao menos surpresa por ver esses anjos ou por sua pergunta. Ela parece até mesmo mais à vontade na presença deles do que, por exemplo, em um livro recente. Jacobus se sente na presença de Gabriel. Na mente tempestuosa de Maria, só há espaço para um pensamento que ela expressa respondendo. Ela lhes disse: eles levaram embora meu Senhor e não sei onde o puseram. Pode-se também traduzir como meu Senhor foi levado embora, etc. Observe, Maria ainda fala de Jesus como seu Senhor. Veja sobre 20.2. Se pelo menos soubesse onde o corpo estava, ela poderia fazer o que viera fazer na tumba. Além disso, só de estar junto dele, mesmo que fosse apenas para ficar perto de um corpo morto, já seria uma satisfação. Versículo 14. Ao dizer isto, ela se virou e viu Jesus em pé ali, mas não sabia que era Jesus. Maria estava olhando para dentro do túmulo. 20, do 11 ao 12. Depois ela se volta e olha em direção oposta, porque aqui há novamente espaço para teorização. Umas poucas amostras seguem. Letra A, porque Jesus subitamente apareceu e os anjos que o viram de onde estavam no túmulo se curvaram em adoração, levando Maria a virar-se a fim de ver por que os anjos fizeram isso. E letra B, porque os anjos, ao verem Jesus, apontaram para ele, indicando assim a Maria que ela devia olhar para fora do túmulo. C, porque Maria ouviu alguém se aproximar. Versículo D não, é letra D. Porque os anjos subitamente sumiram de vista, etc. Não aprove ao Senhor responder. O único fato que é importante para nós é que Maria estava agora diante de uma pessoa que ela não reconhece. Veja sobre o versículo seguinte. Número 15. Jesus lhe disse: mulher, por que você está chorando? A quem está procurando? Novamente Maria ouve a mesma pergunta que lhe havia sido feita um momento antes. Mulher, por que está chorando? Veja sobre o versículo 13. Note a correspondência semelhante entre as palavras do anjo às mulheres, Mateus 28, 5, 7, e as palavras que elas ouviram dos lábios do próprio Senhor um pouco mais tarde, Mateus 28, 10. No reino perfeito, há perfeita harmonia. Os anjos dizem o que seu Senhor diz, e a pergunta era oportuna e apropriada, pois certamente esse não era o momento para choro. O estranho acrescenta: a quem está procurando? Observe, a quem e não o que, embora em sua resposta aos anjos Maria falasse sobre seu Senhor, ela não estava procurando por ele, mas sim por um cadáver. Ela estava procurando por alguma coisa e não por alguém. Quando aquele que se dirige a Maria então pergunta: a quem está procurando? Ele está começando a mudar seus pensamentos para outra direção. Ela deve começar a procurar por uma pessoa, não por uma coisa. Pensando que ele era o jardineiro, ela lhe disse: Senhor, se você o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o removerei. Porque Maria pensa que essa pessoa que se dirige é o jardineiro de José? Respondemos: primeiro, porque em razão de sua descrença, ela não está procurando pelo Salvador ressurreto. 2, porque talvez Jesus tivesse uma aparência diferente da de antes. Veja Marcos 16:12 e 9:3. Contudo, o fato de ela o tomar pelo jardineiro prova que ele tinha a forma humana, porque no jardim ela esperava ver o jardineiro ou zelador. E a esse suposto jardineiro Maria diz: Senhor, se você o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o removerei. Aqui, Senhor é usado como forma de tratamento em português, conforme o original, não Senhor. Veja a página 123, nota 44. Maria então pede a essa pessoa um favor. Se ele, por razões particulares, tinha transferido o cadáver,
que tivesse a bondade de dizer a ela onde o colocou, para que ela possa removê-lo para algum lugar conveniente, em que possa prestar-lhe os cuidados necessários. É verdade que Maria, de fato, diz o não isso, mas está claro que ela tem em mente o corpo de Cristo. Em conexão com funerais, semelhante linguagem pessoal em lugar de impessoal é empregada mesmo hoje em dia. O versículo 16 provavelmente implica que depois de haver dito isso, Maria, talvez desesperada por uma resposta satisfatória, virou-se de modo que ficou novamente olhando para o túmulo aberto. Isso, afinal de contas, no caso de uma mulher desolada, não seria estranho. Essa interpretação do que aconteceu é provavelmente melhor do que atribuir um significado muito incomum ao particípio atrafeisa. Por exemplo, tendo se inclinado para frente, como usado neste versículo. 16. Jesus lhe disse: Miriam. Com infinita ternura e simpatia, em um tom que lembrava os dias passados, Jesus agora se dirige a Maria usando uma única palavra, Miriam. O nome original aramaico pelo qual seus pais e amigos a teriam chamado muitas vezes, o nome que Jesus sempre usará ao falar com ela, é empregado também neste caso. Jesus se dirige a ela usando seu nome nativo e sua língua materna. Ela se virou e lhe disse em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. Quando Maria ouve essa palavra, seu próprio nome em sua própria língua, pronunciado daquela maneira familiar, como só uma pessoa já havia pronunciado, ela se volta rapidamente e se vira para o lado oposto do túmulo, na direção de quem falava. E com uma palavra de surpresa dramática, feliz reconhecimento e reverência humilde, exclama Rabone, embora essa palavra que originalmente significava meu mestre ou meu professor, tenha um significado que se aproxima bastante e pode até ser idêntico de Rabi e seja traduzido assim por João, professor, para benefício de seus leitores de fala não aramaica da Ásia Menor. Seu uso, de fato, era muito menos comum que Rabi. Para o uso de Rabi, veja a página 123, nota 44. O título Rabone era dado apenas a alguns rabis, por exemplo, a Gamaliel I e Gamaliel II. Ele era frequentemente usado com referência a Deus. Versículo 17. Se Jesus lhe disse: não se apegue a mim, porque ainda não subi para o Pai. O que Jesus provavelmente quis dizer foi isso: não pense, Maria, que me segurando tão firmemente, Mateus 28:9, você possa me prender para sempre perto de você. A comunhão ininterrupta que você almeja deve esperar até que eu suba para ficar para frente com o Pai. Jesus não fazia objeção a ser tocado. De outra maneira, como pode explicar-se a sua palavra a Tomé? Veja sobre 20:27. O que ele condenou foi a noção errada de Maria de que o modo do antigo companheirismo fosse recomeçar. Em outras palavras, que Jesus novamente viveria em uma associação diária e visível com seus discípulos, tanto homens quanto mulheres. A comunhão, na verdade, recomeçaria, mas ela seria muito mais rica e bendita. Seria a comunhão com o Senhor glorioso, no Espírito e com sua igreja. Mas vá ter com meus irmãos e diga-lhes: eu subo para meu Pai e seu Pai, para meu Deus e seu Deus. Tanto Maria Madalena quanto as demais mulheres recebam uma mensagem a ser transmitida aos 11. Mas enquanto as outras mulheres devem dizer aos homens o que acontecera, ele ressuscitou dos mortos, e onde Jesus os encontrará, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão. Marcos 16:7. Maria deve anunciar-lhes que o grande acontecimento na história
da redenção está para acontecer, subo para meu Pai, etc. Jesus agora chama os discípulos por um nome novo, irmãos, Salmos 22, 23, um novo relacionamento, comunhão no Espírito que está para ser derramado, requer um nome novo, um nome ainda mais íntimo do que o belo nome amigos. Os irmãos pertencem a uma e mesma família, eles têm muito em comum, eles compartilham da mesma herança. Consequentemente, todo crente verdadeiro é um co-herdeiro com Cristo, Romanos 8,17. Do mesmo modo, no sentido espiritual, Deus não é pai de todos os homens, mas somente daqueles que, tendo sido escolhidos desde a eternidade, abraçaram o Filho pela fé viva. Somente esses são irmãos de Cristo. Quando refletimos sobre o fato de que apenas uns poucos dias antes esses homens o deixaram e fugiram, é ainda mais notável que Jesus, em eterna misericórdia, esteja disposto a chamá-los meus irmãos. O que Maria deve dizer-lhes como mensagem de Cristo é isso: eu subo, está para acontecer, é certo que vai acontecer, portanto o tempo presente, para meu Pai e seu Pai, para meu Deus e seu Deus. Jesus faz uma distinção aqui e, ao mesmo tempo, enfatiza a intimidade da relação entre ele, seu Pai e os discípulos. À luz deste fato, a distinção é claramente evidente, a saber que ele não diz eu subo para nosso Pai. Sua filiação difere da deles, por isso ele diz para meu Pai e seu Pai. Veja sobre 1,14. Para essa distinção, ele é filho por natureza, eles são filhos por adoção, portanto também para meu Deus e seu Deus. Não obstante a intimidade da comunhão também enfatizada, o mesmo Deus que é o Pai de Jesus é também o Pai dos discípulos. É para esse Deus e Pai que Jesus está subindo. Esta é a mensagem a ser transmitida aos discípulos. É ao mesmo tempo a lição que Maria precisa aprender. Versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes que ele lhe tinha dito essas coisas. Para onde o Senhor foi depois de aparecer a Maria não foi registrado. Além do mais, inclusive, é o caso de perguntar se, caso isso tivesse sido registrado, nós seríamos capazes de entender, pois deve-se ter em mente que o período de sua associação diária com os discípulos havia acabado. Ele simplesmente aparece, ora a este, ora aquele, e devemos perguntar onde ele ficava no período entre os aparecimentos. Sabemos muito pouco sobre a natureza do corpo ressurreto e sobre suas idas e vindas. Com Maria o caso é diferente, ficamos sabendo que ela fez o que lhe for ordenado. Maria deve ter sido uma mulher profundamente emotiva, de certo modo ela nos lembra Pedro. Em um momento está chorando copiosamente, todo o seu coração está posto em suas lágrimas, de tal modo que mesmo a presença dos anjos dificilmente lhe chega à consciência. Mas no momento seguinte, o momento do feliz reconhecimento, quando o Senhor ressurreto pronuncia seu nome, tudo mudou. Rabone, ela exclama, e ao chegar aos discípulos, ela mal pode esperar para gritar: eu vi o Senhor. Para Senhor, veja sobre 20.2. Ela já não estava pensando em um cadáver. Não, este era o Senhor vivo, gloriosamente ressurreto do túmulo. Maria passou a sua mensagem, palavra por palavra, exatamente como o Senhor lhe disse que falasse. E essas palavras devem ter sido como maçãs de ouro em uma salva de prata. Versículo 19. Ora, quando estava anoitecendo naquele dia, o primeiro da semana, e por medo dos judeus, as portas estavam trancadas onde os discípulos estavam. Veio Jesus, ficou no meio deles e lhes disse: paz seja com vocês. Note a ênfase que é dada ao dia específico em que Jesus apareceu aos discípulos, com exceção de Tomé. João podia ter escrito ao cair da noite do primeiro dia, mas ele é muito mais específico. Está claro que ele quer enfatizar que esse não era outro dia senão o primeiro da semana. Então ele começa dizendo:
quando estava anoitecendo naquele dia, isso já marca o dia como sendo o primeiro dia, à luz do contexto, 20.1. Mas ele não está satisfeito com isso, então prossegue naquele dia, o primeiro da semana. O Novo Testamento, em toda parte, ressalta o dia da ressurreição de Cristo como sendo o principal entre os dias da semana. Veja Mateus 28.1 e etc. Para o significado de o primeiro dia da semana, veja sobre 20.1, era noite, à luz de Lucas 24.29. Temos o direito de concluir que o acontecimento registrado nessa passagem não se deu no início da noite. Da maneira que os judeus contavam os dias, já não era mais o primeiro dia da semana, mas João, embora judeu, está escrevendo muito tempo depois de Mateus e Marcos e não parece preocupar-se com o sistema judaico de contar as horas. Veja sobre 1:39. Em virtude do medo dos judeus, os discípulos tinham traçado as portas. Para esse medo inspirado pelas autoridades judaicas, pensamos especialmente no Sinédrio, veja sobre 7:13, etc. As autoridades tinham conseguido que Jesus fosse morto. Será que os apóstolos seriam os próximos no programa de destruição? O lugar exato onde os discípulos se reuniam não é especificado. Veja, entretanto, Atos 12:12. Não é difícil entender o que tinha feito com que eles se reunissem. Houve tantos acontecimentos estranhos e experiências maravilhosas nesse dia que uma reunião se fazia necessária. Jesus já havia aparecido a Maria Madalena, as mulheres, a Cleopas e seu companheiro, e a Pedro. Veja sobre 21.1. Pedro e João e também as mulheres estiveram dentro do túmulo. O que eles viram era maravilhoso demais para ser expresso em palavras. Na verdade, não surpreende que os discípulos buscassem a companhia uns aos outros nessa noite de domingo. De repente, Jesus apareceu e ficou no meio deles. Mas como isso foi possível se as portas estavam trancadas? As portas, plural, referem-se talvez ao portão da casa e à porta da sala na qual estavam reunidos, mas pode também indicar as duas portas de duas folhas que formavam o portão. A pergunta de como esse súbito aparecimento foi possível, todos os tipos de respostas já foram dados. Algumas dessas respostas devem ser rejeitadas de imediato. Por exemplo, Jesus estivera escondido na sala, ele se esgueirou para dentro quando os dois homens de Emaús entraram. Ele entrou pela o substituto oriental de nossa janela. Ele desceu pelo telhado, etc. Aqueles que acreditam que a natureza humana de Cristo estava agora de posse das qualidades da natureza divina respondem que essa natureza humana se tornara então onipresente. Temos grande respeito pela fé e pelo conhecimento daqueles que são inclinados a aceitar esse último ponto de vista. Juntamente conosco, eles adoram Jesus como o Filho de Deus e conosco aceitam a palavra de Deus como sendo infalível. Na batalha contra o liberalismo de todo tipo, eles fazem com que muitos se envergonhem. Não obstante, não podemos aceitar esta solução. Não acreditamos que nem no estado de humilhação, nem no de exaltação, as duas naturezas possam confundir-se ou fundir-se de modo que uma partilhe das qualidades da outra. Nós acreditamos que nosso Senhor Jesus Cristo deve ser reconhecido em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, bem como indivisível e inseparavelmente símbolo de Calcedônia. Além do mais, acreditamos que as palavras veio Jesus são mais bem interpretadas literalmente. Ele não apenas se pôs subitamente no meio deles, mas ele de fato veio e ficou. Se sua natureza humana fosse onipresente, ele não teria de vir, a menos que sua vinda fosse interpretada no sentido metafórico. A pergunta: mas como é possível que Jesus, que não era um mero fantasma, mas possuía um corpo real, embora um corpo ressurreto, viesse e ficasse quando as portas estavam trancadas? As Escrituras não dão nenhuma resposta. Algum dia entenderemos. Colocamos isso de um modo diferente. Também se poderia dizer:
o corpo ressurreto tem qualidades diferentes daqueles que têm o corpo pré-ressurreto. 1 Coríntios 15, 42 a 44, Filipenses 3, 21. Mas essa não é realmente uma resposta à pergunta. Jesus fala de paz aos discípulos atônitos. Ele disse: Paz seja com vocês. Para explicação, veja sobre 14, 27, etc. Ele disse isso agora como aquele que de fato merece essa paz para eles. É alguém que mereceu, né? Aquele que de fato mereceu essa paz para eles. Versículo 20. E ao dizer isso, mostrou-lhe suas mãos e seu lado. Muitíssimo se acha implícito nessa afirmação. Primeiro, a pessoa que está de pé no meio do pequeno círculo é realmente Jesus. Não é nenhuma outra pessoa. As marcas de suas mãos em que os pregos foram fincados e a cicatriz em seu lado identificam. 2. Essa pessoa tem um corpo real, ela tem mãos, ela mostra seu lado, provavelmente o lado esquerdo. Ela não é um fantasma, que os docetistas saibam disso. Nos dias de João havia muitos deles. 3. Não era apenas o Espírito de Cristo que se levantara do túmulo, como os liberais ensinam, mas o corpo também. Tratava-se realmente de uma ressurreição corporal. Número 4. A paz pronunciada sobre os discípulos, não só pronunciada, mas de fato dada, era real e ela tinha sido comprada por um preço. Que os discípulos vejam suas mãos e seu lado, então que eles meditem e adorem. Os discípulos, portanto, se alegraram ao verem seu Senhor. Lucas fornece o melhor comentário sobre essa passagem em João. Os discípulos não se alegraram de imediato. Primeiro, eles, quando o viram de pé, tão de repente ficaram com medo. Pensaram que estavam vendo um espírito ou fantasma. Então Jesus, com terno amor, disse: Por que vocês estão perturbados e por que sobem dúvidas ao seu coração? Vejam minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, apalpem-me e verifiquem, porque um espírito não tem carne nem ossos, como veem que eu tenho. Lucas 24, 38. Eles se regozijaram. Não obstante, ainda não acreditaram por causa da alegria. Lucas 24, 41. Então Jesus lhes disse: Vocês